Nós vamos falar agora de coisas boas, de coisas positivas, e elas existem, sim, bem próximos de nós. Vamos conversar com o padre Nilton Pereira, que vem fazendo um trabalho maravilhoso ali na Primavera. Bom dia, padre. Bom dia, como professor. vai? Tudo bom? Tudo bem? Tranquilo. Bem, para que você se situe, só um pouquinho, a Igreja da Trindade, ou da Santíssima Trindade ali na Primavera, ela foi construída na década de 70, padre? Acho que sim. Década de 70, final da década de 70, por aí. E é uma igreja moderna do ponto de vista arquitetônico, uma igreja bem interessante. Ela vista de cima lembra o chapéu de uma freira. Ela é uma igreja arrojada do ponto de vista arquitetônico. Acho que é do Miguel, o arquiteto lá. Foi o Cadá. Miguel Cadá. É uma igreja bastante bonita. Mas o que importa, essa igreja durante muito tempo esteve meio abandonada, era uma igreja muito pequena, com um número muito pequeno de fiéis, e de repente o padre Nilton chegou ali e em curto espaço de tempo transformou aquele templo num dos mais significativos pontos de atração em matéria de religiosidade em Teresina. Ô, padre Nilton, qual foi a receita que Vossa Mercê usou para chegar aos resultados tão promissores de hoje? Eu acredito, professor, que geralmente aquilo que eu ofereço ao povo é aquilo que eu busco para a minha vida. Então, tudo que foi sendo construído ali é aquilo que eu acredito quanto igreja. E as pessoas geralmente se encantam, né? Quando eu costumo dizer, né? Se o Brasil fizesse as coisas para nós mesmos, seria muito melhor. Então, geralmente a gente faz para o outro. Então, tudo que foi construído ali foi feito para a comunidade e para o padre. Então, o grande segredo ali é colocar o coração, o amor e o desejo, né? De ver que as pessoas possam experimentar o amor de Deus na sua vida. Há uma coisa curiosa. Nós não temos em Teresina, ou pelo menos não tínhamos, uma tradição muito forte de fiéis presentes, pagando promessa, se manifestando de forma tão intensa. Na Vila Operária, existem umas novenas que são tradicionais e já foram até muito mais frequentadas, mas a gente tem um público muito bom. Mas no caso da Primavera, literalmente não havia. E além da presença das pessoas que estão ali, dos fiéis, existem as ações sociais que a igreja vem realizando. Eu estive lá, já mostrei isso aqui no programa. Me fale quais são os serviços que a igreja continua oferecendo à comunidade. Nós temos um serviço muito importante, um projeto chamado Irmã Dulce. Esse projeto atende hoje 35 famílias com per capita de R$70. E essas famílias, além de ter 15 especialidades médicas, eles recebem todos os exames, alimentação, orientações de psicólogo, psiquiatra. Nós temos assim um trabalho muito grande de assistência social, visita à família, um acompanhamento espiritual. E esse programa, o grande desejo nosso é as pessoas buscar sua autonomia, tornar-se sujeito da sua própria história. E é o que nós estamos conseguindo. A nossa grande alegria é ver pessoas que estavam numa situação de miséria e hoje fez um concurso público, passou. Hoje, pessoas que não tinham nada, hoje têm uma casa melhor. Então, o projeto trabalha em função de transformar a vida das pessoas e fazer com que ela se torne história da sua vida mesmo, né? Então, entra o componente fé, que, por sua vez, eleva a autoestima, e a autoestima elevada faz com que o indivíduo busque caminhos, busque saída e consiga, efetivamente, melhorar a vida, o padrão de vida. É porque eu acredito que no Brasil o que falta é informação, né? As pessoas têm muitas informações, todos que é lado, mas a informação que se transforma em conhecimento se tem muito pouco. Então, o que nós procuramos fazer com as pessoas? Por exemplo, nós temos um número enorme de jovens, geralmente grande parte do Morro da Esperança, jovem que poderia estar envolvido com droga. Hoje não, são jovens quase todos universitários, são coroinhas, estão na igreja, nós temos acompanhamento, participamos da vida dele, tinha aulas de inglês. Então, são jovens que hoje eles estão todos encaminhados e não querem deixar a igreja, porque eles descobriram não só um espaço de fé, mas um espaço em que eles possam se sentir cidadão. Eu acho que é isso que um pouco que falta no mundo hoje, né? Eu testemunhei, eu estive lá, em mais de uma oportunidade na igreja, e venho acompanhando a história daquela igreja desde sempre. A própria igreja passou por transformação, o ambiente da igreja estava meio degradado, aquele teto estava arruinado, tudo isso foi arrumado, né, padre? Tudo foi transformado. E uma coisa que eu fico muito feliz de dizer ao senhor, que toda aquela reforma, né, que custou muito, aquela igreja foi 1,5 milhão que nós gastamos, não tem nenhum dinheiro de fora.
não tem nenhum dinheiro de grande empresário, são todos ali, foi construído com o óbolo da viúva. É interessante que a nossa confiança é tão grande em Deus, a minha confiança, que nós nunca paramos uma obra. Nós começamos e o povo contribui, porque o povo está vendo em que está sendo aplicado aquele benefício. E lá uma palavra de ordem minha, ninguém pode tirar do leite da criança, ninguém pode tirar do aluguel, não pode tirar da escola para dar para a igreja. A gente só pode levar para a igreja aquilo que a gente pode levar sem causar um dano na nossa família. Então essa é a minha orientação. Olha que bela lição. Olha que bela lição. Uma igreja numa comunidade pobre, uma igreja situada num bairro, digamos, classe média baixa, com muitos problemas ali naquela região, e de repente você vê pessoas tratadas. Eu entrei nos consultórios, tudo muito limpo, inclusive de bom gosto, que é uma outra coisa que me chamou a atenção. Os consultórios estão decorados com obra de arte. Essa história de que é para o povo de qualquer jeito serve, isso é terrível, né, Padre Nilton? Eu creio que as pessoas gostam do belo, né? E eu acho que nós precisamos ensinar as pessoas a vivenciar esse belo. Então, de repente, hoje, é triste você chega numa instituição pública e você vê aquele mal cuidado, aquele escritório mal feito. Quer dizer, as pessoas chegam e se sentem mal. Então, a minha proposta sempre foi essa, não é que seja um lugar digno para quem está trabalhando como voluntário, mas também para aqueles que chegam e que possam se sentir em um lugar agradável, onde todos tinham o direito de ter um lugar desse, até mesmo na sua casa, né? Há essa filosofia, e filosofia que tem pregado com um sentido muito inadequado, essa filosofia de que de qualquer jeito funciona, não funciona. Não. As coisas têm um jeito certo de funcionar e elas só funcionam daquela forma. Então, se você é pobre, muito pobre, já tem um problema de autoestima muito baixa, você já é escorraçado, já se sente discriminado, se sente na situação de pária. Chega num templo, o local que simbolicamente é a casa de Deus, e você não recebe ali um acolhimento que lhe dê uma sensação de conforto espiritual, você não fica, né, Padre? É interessante que eu faço bastante isso, porque eu visito, né? Então, um dia eu fui visitar uma família, cheguei lá, tinha 2 idosas, a casa muito suja, a comida lá em cima da mesa, a filha não estava. E eu coloquei o avental e limpei a casa toda. Depois que eu fiz a faxina da casa inteira, eu fui para a cozinha, fiz o almoço das 2 idosas e esperei a filha. E quando a filha chegou, eu disse para ela, se eu voltar aqui e encontrar desse jeito, eu vou lhe denunciar. Esse é o caminho. Então, assim, geralmente eu procuro vivenciar junto com as famílias, eu ensino, eu prefiro ensinar, porque eu acho assim, que o sacerdote é aquele que precisa ensinar, colocar a mão na massa para que o outro possa perceber que ele não é só um sacerdócio de palavra, mas são de gestos, de ações como Jesus, né? Eu passo ali, às quartas-feiras, não é isso? Quarta-feira, misericórdia. E eu vejo a quantidade de gente naquela igreja, a igreja não cabe mais, aquela igreja não tem a menor condição de... E aí, me parece que o senhor sai e vai atender lá fora com o crucifixo, acompanhando, conversando com cada um, tentando entender o drama. Essa coisa acontece assim, pai? Hoje, a Missa da Misericórdia, nós temos uma média de 4, 5 mil pessoas em cada quarta-feira. Muita gente. Então, eu celebro na quadra, mas eu não fico no altar, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu caminho pelo meio do povo, eu sinto as dores. Eu sinto o sofrimento das pessoas. Eu trago um pouco para a minha vida aquilo que elas estão sentindo. E tento encaminhá-la da forma que Deus encaminhou a minha vida para que ela se tornasse diferente. Então, esse caminhar no meio do povo, a gente cria laços afetivos, não é? Eu acho que hoje o que as pessoas precisam é de laços afetivos. Alguém que toque, alguém que abraça, alguém que diga, eu estou aqui. Bom, às vezes um gesto, passar a mão na cabeça pode simbolizar muito. Só basta isso. Não é? Muito. As pessoas chegam assim, padre, eu posso lhe dar um abraço? Dou um abraço. Padre, minha vida mudou. Daqui para frente eu sei que minha vida vai ser diferente. Então são gestos que marcam, né? Porque com essa tecnologia toda, a igreja, com esse monte de atividade que nós temos, porque nós não somos mais só padres, somos administradores, somos um monte de coisa. E com isso, o que aconteceu? As relações afetivas foram quebradas. Então, o padre já não conhece mais seus fiéis. O padre não visita mais seus fiéis. O padre não tem mais esse contato de diálogo. E isso faz com que as pessoas se sintam carentes e abandonadas na fé. Ora abandonado pelos políticos, ora abandonado pela sociedade, e agora, onde eles tinham espaço, também abandonado pela fé. Bem, este ano, a igreja ofereceu
coisas diferentes à comunidade. Não no sentido, os serviços são os mesmos, a fé é a mesma, mas essa coisa da Semana Santa com música, com um pouco mais de beleza, é uma novidade na igreja, né, padre? Olha, a Semana Santa, quando eu cheguei aqui, eu procuro viver aquela Semana Santa que eu vivi com meus avós. Porque eu acredito que a tradição ela não pode ser destruída. Aquilo que Jesus deixou, nós podemos até fazer uma releitura, mas não podemos acabar. Então, a nossa Semana Santa, ela começa, tem o ofício das trevas, sim, onde nós fazemos um ofício belíssimo cantado. Nós temos a procissão do encontro. Nós temos o musical esse ano da Semana Santa, que vai ser um musical cantado, né? Que aconteceu na terça e aconteceu também na sexta. Nós temos o procissão do fogaréu, nós trouxemos para cá, hoje temos cerca de 2.000 homens caminhando na procissão do fogaréu, que virou uma tradição aqui às quartas-feiras. Quinta-feira nós temos a missa da Ceia do Senhor e distribuímos pão asmo e ervas amargas para todo mundo experimentar e sentir o que aquele povo sentiu na saída da escravidão, né? Então, assim, e na sexta-feira, então a gente vai atualizando e fazendo com que as pessoas mergulhem. Lá na igreja eu crio um espaço de contemplação. Contemplar é você mergulhar naquele mistério, né? E vivenciá-lo. Então isso encanta. Hoje existem várias famílias que não vão mais para o interior. Elas falaram, padre, não vamos mais ao interior porque não está sendo mais possível. Nós queremos ficar aqui porque aqui a gente de fato vive a Semana Santa. Olha, isso não é ficção. A igreja, o acesso é muito fácil. Quem vai para a universidade passa por lá. Quem vai lá para o Mucambinho passa por lá. Entra e confira tudo isso que nós estamos conversando aqui e você vai ver que a fé pode até não mover montanha, mas move pessoas para melhor. Padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso no seu trabalho. Isso aqui é um livrinho sobre Teresina. Muito obrigado. As crônicas que eu fiz sobre a cidade. Um minuto só, já estaremos de volta.